Tem uma mulher gostosa, mano. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Eu falei, Senhor, sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, eu fechei o olho. Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou um homem, rapaz. Você é um homem, para de palhaçada. Você é homem. Pastor, é o demônio, não é demônio, é o hormônio, é que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho, isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Tem que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir pra sua casa, chega lá e logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Para de... Parece passarinho com fome, tá tocando uma mula na carroça. Eu poderia estar falando N coisas sobre a fala do pastor. Nós procuramos versículos bíblicos que vai falar sobre santidade, sobre reverência. No livro de Efésios 5, 3, 4 diz assim, ó: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou cobiça. Essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas ou gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Percebemos que hoje alguns pastores, alguns homens que se levantam para pregar a palavra de Deus nas igrejas, eles não vêm tendo aquilo que todos nós esperamos dos pastores, a reverência. Ninguém aqui é contra uma pregação mais espontânea que alguns pastores fazem, não somos contra isso. Existem pastores que já perderam a medida do freio. Não estamos aqui para criticar, estamos aqui apenas para tentar sermos condizentes com a palavra de Deus. Púlpito é lugar de santidade, não de carnalidade. O altar é um lugar de reverência, é um lugar de entrega. É o espaço onde se manifesta a glória de Deus, não a exposição da carne humana. Como visto nesse vídeo, o pastor Cláudio Duarte achou ser normal olhar uma mulher e pensar: que mulher é essa? Que mulher gostosa? O cara que está com essa mulher é um sortudo. Ele está dando legalidade aos homens acharem que é normal desejar outras mulheres. Isso é um absurdo. Hoje nós estamos vendo nas redes sociais as pessoas que dizem levar a palavra de Deus, querendo ganhar mais seguidores e likes do que levar propriamente a palavra de Deus. Esse tipo de pregação, na realidade, ele não agrega em nada no crescimento, principalmente de um casal. De certa forma, esse tipo de palavra que o pastor usou até termina atrapalhando o relacionamento. Por quê? Porque o homem pode se sentir no direito de olhar aquele pensamento machista. Então ele está alimentando isso, culpando os hormônios e não dizendo que isso é um pecado, que isso é coisa realmente do demônio, mas culpando os seus hormônios. Não, o hormônio masculino não resiste. Vamos pensar da seguinte forma: e se fosse ao contrário? É verdade. E se fosse a mulher olhando para o homem falando: que homem gostoso, ah, meu Deus, sortuda essa mulher. Será que ele ia gostar? E tanto você, representando as mulheres, como outras mulheres, se pondo no lugar da esposa de uma pessoa que fala algo assim em cima de um altar? Claro que eu não iria gostar. Eu acredito que se ela estava lá vendo isso, ela não ficou bem. Se ela viu essa pregação, com certeza não. É algo que coloca esta mulher em uma posição de cobrança com ela mesma. Com certeza. Será que eu estou nos padrões dessa mulher que ele viu? A causar uma dúvida e termina atrapalhando o relacionamento até de quem está assistindo esse tipo de palavra. E até porque o homem que é ímpio, que não busca o Espírito Santo, que não é alicerçado na palavra, ele pode estar com a mulher bonita que for. Se aparecer outra mais bonita, ele vai sempre olhar, então ele não vai se contentar. Então vai estar alimentando isso não é bom. Um pastor usar termos tão pesados como mulher gostosa. Eu achei até interessante o que você falou, tem que ter um limite, brincar, mas quando a pessoa brinca demais, vai brincando, então acha normal, se torna tão normal a ponto de fazer qualquer tipo de piada. Então ele tem que rever e pensar no que está dizendo, não só ele, como a gente mesmo. Pode acontecer comigo, com ele, a gente começar a brincar demais e acabar falando palavras que não é para dizer. Nós vamos colocar mais um pouco do vídeo para vocês analisarem e verem como as pessoas estão achando normal a ponto de dar risada com algo tão pejorativo assim. Tem uma mulher gostosa, mano. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Eu falei, Senhor, sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, eu fechei o olho.
Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou um homem, rapaz. Você é um homem, para de palhaçada. Você é homem. Pastor, é o demônio, não é demônio, é o hormônio, é que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho, isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Tem que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir pra sua casa, chega lá e logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Para de... Parece passarinho com fome, tá tocando uma mula na carroça. E se você observar, na hora que ele está pregando, na hora que ele está falando ali, as pessoas estão rindo, porque as pessoas estão começando também a ficar rasas como essas pregações. Estão se acostumando. Se acostumando com esse tipo de pregação rasa, esse tipo de pregação que só traz a brincadeira momentânea, mas não leva a sério que isso pode estar mandando informações erradas para aqueles maridos que estão ali sentados ouvindo. Com certeza. Até porque na igreja, para quem é cristão, eu estou falando para quem é cristão, a igreja tem visitantes, certo? Tem pessoas, tem novos convertidos, são pessoas que estão precisando se libertar de certas práticas. Então ela ouvindo esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem, como é que ela vai mudar? Ela vai achar que isso é normal, vai levar na brincadeira. E o lugar de púlpito não é para esse tipo de expressão. Lembrando que não é uma pregação, para mim ali é só uma mensagem que está sendo passada e um testemunho de algo pessoal. As pessoas estão levando coisas pessoais demais. Por isso que no último vídeo que fizemos, falamos dessa questão, né, das pessoas estarem levando só experiências pessoais, mas muito pouco baseado na palavra de Deus. Nós não estamos aqui criticando essa mensagem que foi passada. Na realidade, nós estamos aqui falando de como hoje os pregadores, os homens que se levantam, os homens conhecidos que se levantam para pregar a palavra de Deus, não é todos, mas uma boa parte deles vem pregando a palavra de uma forma tão rasa e usando termos tão próprios e não baseados na palavra de Deus. Esse é o nosso levantamento nesse vídeo. Por isso que tem relacionamentos abusivos. E exatamente por normalizar esse tipo de pensamento, onde o corpo da mulher é reduzido a objeto de admiração e desejo, que tantos relacionamentos hoje se tornam abusivos. Quando um líder espiritual em plena autoridade no altar diz que é normal um homem casado olhar uma mulher e desejá-la e dizer, meu Deus, que mulher é essa? Quando um líder espiritual em plena atividade fala isso, existe um problema muito sério aonde esse homem está pregando a palavra. Esse homem, ele está validando a cobiça, alimentando a comparação e justificando o desejo fora do casamento. Eu gostaria que você, mulher, deixasse aí nos comentários a sua opinião a respeito disso. É importante a sua opinião. Seja você mulher, seja o homem também. Comente aí. Isso é muito bom para nós e para todos que estão assistindo o vídeo. Porque, querendo ou não, é para casais, mas é uma pregação. Nós estamos falando sobre a expressão usada no altar, que é um local de reverência. Né? Até porque qualquer pessoa pode errar, qualquer pessoa pode errar, falhar. Então, não devemos estar aqui condenando. Estamos só falando sobre as expressões que devem ser feitas no púlpito, no local de reverência, onde prega a palavra de Deus. Precisa ter um equilíbrio, né? Não pode ser dessa forma. Com certeza. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que coisa forte, gente, que a Bíblia fala. A gente sabe, nós homens sabemos, não somos santos, mas precisamos fazer a prática de desligar quando passa algo assim, quando algo assim acontece. Nós não podemos dar ousadia, vou usar esse termo aqui, ousadia para a nossa natureza humana, tanto homens como mulheres. Nós que somos cristãos, nós temos que vencer essas situações. E quando você ainda enfatiza isso perante pessoas, você fortalece aquilo que precisa morrer dentro de você. E muitos homens, quando veem um pastor falando palavras como essa, eles dizem assim, se o pastor faz isso, então é normal eu fazer também. Não tem nada de errado, não vai achar que isso é normal, quando na verdade não é. Exatamente. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário.
não para sermos dominados pela carne, mas para vencê-la. E eu vou ler mais um versículo para vocês que está em Romanos 8:13, que diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aí sim vivereis. A palavra de Deus é bem clara. Nós estamos aqui mostrando dentro da palavra versículos que falam sobre isso, sobre a reverência, sobre a forma de falar. Quando os líderes falam de maneira carnal nos púlpitos, eles ensinam os casais a se relacionarem com base na aparência, no desejo momentâneo e na performance, não no amor, no respeito e na aliança. E é por isso que tantos casamentos se desfazem, tantas mulheres sofrem e tantos homens estão escravizados pelo pecado, querendo pornografia, querendo se manter naquele ritmo. Temos que ter cuidado, gente. Não é todo tipo de pregação, todo tipo de palavra. Temos que ser seletivos, essa é a palavra correta, com aquilo que ouvimos, mesmo vindo por parte de alguns pastores. Somos a favor do pastorado, somos a favor dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Eu sou pastoreado pelo meu pastor, ela também. Nós também fazemos um trabalho agora missionário, pregando a palavra também. Precisamos ser seletivos com aquilo que ouvimos. Se não vir da Bíblia, se não vir da palavra de Deus, se não tiver condizente com a palavra de Deus, é anátema. Temos que ficar espertos e atenciosos a isso. A Bíblia nos chama a viver em espírito, não segundo a carne. O pregador não é artista e o púlpito não é um palco. E a mensagem de Deus não é entretenimento. Talvez ele tenha feito isso para agradar a todos, para manter uma mensagem descontraída ou conquistar até risos e aplausos. Mas a palavra de Deus é bem clara. Nós não fomos chamados para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. Que os nossos altares voltem a ser lugares de temor, verdade e santidade. E que a boca do pregador não fale palavras que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo nunca falariam. E que os nossos relacionamentos sejam curados, não pelo desejo, mas pela presença de Deus. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um like e compartilha esse vídeo para que outros casais sejam abençoados também. E que Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua família, no nome de Jesus.